Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, gravando aqui esse vídeo para a gente fazer uma correção da AV1, certo? Porque a partir da próxima quinta a gente já tem conteúdo novo, então para vocês não ficarem sem essa correção, eu vou fazer esse vídeo e aí qualquer dúvida vocês colocam lá no feed, ok? Mas antes de começar a correção da prova é importante que a gente faça algumas observações, certo? Primeiro ponto. Eu gostaria que vocês, a partir da próxima aula, quem tem acesso ao Teams, que eu já vi que a maioria dos alunos, dos 47 alunos que fizeram a prova, 41 estão com a matrícula regular, estão aparecendo no sistema, então tem acesso ao Teams. Eu queria que todos que têm acesso dessem prioridade a assistir às aulas pelo Teams, ok? A partir da próxima aula, que é quinta-feira agora, eu vou entrar 15 minutos antes, e aí eu queria pedir quem pudesse entrar antes também, 10 minutos antes, que seja 5 minutos antes, ou mesmo os 15 minutos, para a gente já ir vendo como está a sala, fazendo testes e tudo, para que a aula corra da melhor forma possível, certo? Vou continuar transmitindo pelo YouTube, mas pelo Teams é melhor porque a gente tem os slides, que eu ainda não passei para vocês, os slides dessa matéria nova que a gente vai começar na quinta. Vou passar até a quinta-feira, né? Vocês já vão assistir a aula com esse material, mas de toda forma é legal a gente assistir pelo Teams, porque nele a gente vai para o slide, faz uma observação, enfim. O chat eu acho que é mais interativo. No próprio Teams a gente consegue, quem não quiser escrever a pergunta pode abrir o microfone, desbloquear o microfone e falar e fazer a pergunta, certo? Então vamos tentar entrar pelo Teams. Pelo Teams a gente consegue ter o controle também de uma forma melhor de quem está assistindo a aula, ok? Eu sei que as aulas ficam gravadas, eu sei que vocês muitas vezes preferem assistir às aulas gravadas, mas ao vivo é bem melhor, certo? Até pela questão das dúvidas, enfim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se vocês abrirem o Teams agora, vocês vão ver que eu já coloquei lá uma abazinha com um formulário de recurso, que é uma revisão, alguém que viu, que acha que a correção foi feita de forma equivocada, que acha que merece meio ponto a mais, um ponto a mais, enfim, que quer algum tipo de revisão na prova. E aí eu vou passar aqui para a tela do Teams para mostrar onde vocês acham esse recurso, certo? Bom, vamos lá. Tá aí a tela do Teams, aí eu vou dar até uma dica para vocês, certo? Eu estou utilizando para acessar o Teams um navegador que é o Microsoft Edge, certo? Tá aqui o nome, ó, EDGE, Microsoft Edge, que é da própria Microsoft. Depois que eu passei a usar esse navegador, eu parei de ter problemas com o Teams, de entrar. Eu nunca tive problema em navegar no Teams, mas às vezes na hora de entrar dava problema, dava erro. Até no próprio aplicativo que eu baixei para o desktop, dava esse problema. Então quem tem, eu acho que para o celular o Edge também tem um aplicativo, certo? Então, ou mesmo para o celular, ou quem acessa por notebook, computador, enfim, baixem esse navegador. Mesmo, mas eu gosto mais do Chrome, tá? Uso o Chrome para tudo, mas para o Teams tenta usar o Edge, vê se não funciona, vê se não fica melhor, certo? Então tá aqui a tela aberta do Teams, aqui já tá no grupo, né, do direito das obrigações. Aí vocês vão ver postagens, arquivos, blocos de anotações, enfim, tarefas. E aí aqui no mais um, tá aparecendo preencher recurso prova AP1, AV1. Então, vocês clicam nele que vai abrir aqui, ó, o recurso. Aí tem aqui algumas orientações que eu vou dar para vocês agora, mas é importante que vocês leiam. E aí tem 3 itens, os 3 obrigatórios para responder. Primeiro, seu nome. Segundo, qual é a questão que deve ser revisada, qual a questão que vocês querem que revise. E o terceiro, que é o mais importante, que sem ele eu não vou nem olhar o recurso, quais as razões do recurso. Qual é o motivo? Por que você acha que merece meio ponto a mais naquela questão, ou um ponto a mais, ou que a questão deu 0 e você merecia 2, enfim.
certo? Como qualquer peça processual, você tem que fundamentar, e aqui também. Você vai ter que fundamentar o seu recurso. É até um treino aí para vocês, certo? Vocês têm que dizer por quê. Eu coloquei lá, fundamentei correto e não ganhei o meio ponto. Eu coloquei que a obrigação era de fazer, eu acertei a questão e não apareceu o ponto. Por quê? Qual foi o motivo? Certo? Eu não vou aceitar razões do tipo, professor, o senhor pode examinar a terceira questão? Ponto. Porque eu acho que eu acertei, enfim, coisas gerais, sem me dizer o porquê. Como acontece muito quando a gente está em sala de aula, entrega a prova e o aluno, professor, olha essa questão, vê se eu não dá para me dar mais meio ponto, mais um ponto. Não dá para ser assim. Então me diga por quê, certo? Por que é que você deve ganhar essa questão? Eu procuro sempre ser muito justo nas minhas correções, certo? Inclusive, nem uma vantagem da gente corrigir esse tipo de prova no Forms é que não dá nem para a gente errar na soma no final, né? Porque a soma já é automática. Quando você vai colocando o total da pontuação, a soma já aparece lá sozinha, então não dá nem para errar na soma. É um erro a menos que eu posso cometer, né? Mas eu posso ter cometido erro sim, afinal eu sou ser humano. Então, se vocês acham que a correção está errada por algum motivo, venham aqui, preencham e enviem. O prazo para enviar esse recurso vai ser de 1 semana, contado do dia do dia e da hora em que eu postar esse vídeo no feed, certo? Postei no feed o vídeo, está correndo o prazo de 1 semana, ou seja, se eu postar, que eu devo postar hoje ainda, segunda-feira, dia 27, vai até a próxima segunda-feira. Ok? E aí eu só vou lançar e publicar a nota de vocês no sistema após o prazo do recurso, né? Porque eu não sei se vai ter recurso até lá, então vou aguardar esse prazo de 1 semana, ok? Mas vocês já estão com a nota, então não tem problema. Outra observação importante, coloquei aqui no recurso também essa observação, certo? Na prova, infelizmente no Forms, no Microsoft Forms, não é possível eu lançar notas quebradas das questões. Como assim notas quebradas? Por exemplo, na segunda questão, pessoal, quando forem preencher, lembrem que a primeira questão é o nome, né, de vocês. Então, as questões são 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Então, na segunda questão, por exemplo, a questão valia 3, a questão total, né? Só que tinha A, B, C e D. A questão A valia meio, a B meio, a C 1 e a D 1. Vamos supor que o aluno errou apenas a B, o item B. Então, em tese, ele ganharia 2,5, né? A questão vale 3. Não é possível no Forms a gente colocar 2,5. Tem que colocar ou 2 ou 3. Ou 1 ou 2 ou 3. Ou 0 ou 1 ou 2 ou 3. Né? Não tem como colocar nota quebrada. O que é que eu fiz? Se o aluno, por exemplo, na segunda questão perdeu meio ponto, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, ele acertou todas, não tem como ele tirar 9,5. E aí o aluno tirou 10. Certo? Isso aí eu não vou baixar para menos, né? Se eu não posso dar 9,5, eu não vou dar 9, eu vou dar 10. Se eu não posso dar 8,5, eu vou dar 9, eu não vou dar 8. Mas, o que é que acontece? O que é que eu fiz para ser mais justo? Mais justa a correção. Se o aluno, por exemplo, na segunda questão tirou 2,5 e na quarta questão, que valia 2, ele tirou 1,5, eu coloquei 2 na segunda e 2 na quarta. Que aí ficou 4. É a mesma coisa de 2,5 e 1,5, concordam? 2,5 e 1,5 ou 2 e 2. Então,
Por que é que eu estou dizendo isso? Porque na maioria dos casos deu para eu fazer essa compensação. Ah, ele tinha direito a meio a mais aqui, só que meio a menos aqui, então eu fiz essa compensação, certo? Na maioria dos casos, eu não me lembro de nenhum caso que o aluno só perdeu meio e acertou o resto tudo e aí ficou com 10. Eu não lembro se teve. Mas se teve também o aluno vai reclamar, né? Porque teve pontuação a mais. Eu não me lembro de nenhum caso que teve a menos. Então eu sempre ou compensei ou deixei com os meio a mais. Ok? Então, novamente, por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês forem corrigir uma questão, peraí, essa questão aqui, a segunda questão era para eu ter tirado 2,5, o professor só colocou 2. Antes de irem lá fazer o recurso, olhem o resto da prova e olhem se eu não dei 2, já compensei esse meio dando meio a mais em outra questão. Por quê? Porque quando vocês fizerem o recurso, eu vou observar isso, certo? Eu vou olhar, eu posso olhar e ver na segunda questão, por exemplo, realmente ele merecia meio a mais aqui. Só que aí eu vou olhar as suas outras questões para ver se eu não dei esse meio a mais em outra questão, certo? Então observem isso também, para não enviar recurso à toa. Mas vamos lá. Feitas essas observações, vamos começar no que interessa, né? Na correção da nossa prova. Ok? Vamos lá já para a segunda questão, né? A primeira questão era o nome. Vamos lá para a segunda questão. Uma turma do curso de Direito da Uninassal Maracanaú está prestes a se formar e, por isso, contrata um renomado músico local para se apresentar na festa de formatura. Ou seja, vocês vão se formar, a comissão de formatura vai lá e contrata em nome da turma, contrata um músico, né, renomado aí da cidade, enfim, vocês querem esse músico, cara é animado, enfim. Com isso, o representante da turma formaliza a negociação e paga a música. Resolvem pagar logo antecipadamente, que se compromete por meio de contrato a fazer um show na data acertada. Com base nas informações apresentadas, responde de forma fundamentada. Fundamentada, pessoal. Vamos lá. Qual o tipo de obrigação de acordo com a prestação que a integra? A pergunta é de acordo com a prestação. Modalidades clássicas aí de obrigação, classificação aí básica, certo? Dá fazer ou não fazer. Nesse caso, a gente está diante de uma obrigação de fazer, certo? Uma obrigação de fazer, prestação de um serviço, é o show, né? Fazer um show. Então, meio ponto aí, obrigação de fazer. Item B de bola. Qual o objeto mediato? Não é o imediato. O imediato é a prestação de fazer. O objeto mediato da obrigação, a gente falou sobre isso também, é o próprio show. É a apresentação musical, certo? Muitos alunos botaram até como uma resposta automática, o serviço prestado. Tudo bem, certo? Não respondeu de forma objetiva, mas ok, certo? Por que é que eu digo não respondeu de forma objetiva? Porque se for uma prestação de serviço, vai estar sempre certo se você for botar, é o serviço prestado, né? Então, enfim. Mais meio ponto. E aí a gente vai para as outras duas. Item C. Trata-se de uma obrigação fungível ou infungível? Nesse caso, a gente está diante de uma obrigação infungível. Por que uma obrigação infungível? Porque a gente está diante de um artista renomado que, no caso, né, nesse caso, é uma prestação a ele só imposta. Não dá para substituir esse artista, né? Então, tem que ser ele. Ele não pode enviar outra pessoa. Uma obrigação personalíssima, né? Tá ligado muito às qualidades pessoais desse artista. Tinha que justificar, certo? Não é só colocar infungível. Mas por que é infungível? Certo? Então tinha que justificar, porque é personalíssimo, está ligado às características pessoais do prestador, certo? Então ele não poderia ser substituído por outra pessoa. Um ponto aí para quem respondeu correto e justificou, ok? Último item, item D. Caso o músico de forma injustificada se recuse a cumprir sua obrigação,
Qual a consequência de acordo com o Código Civil? Vamos lá, primeiro ponto. De forma injustificada. Quer dizer que ele se recusou a cumprir sem um motivo justo. Ok? Se a gente está diante de uma obrigação infungível, a gente não pode chegar e justificar fundamentar essa resposta desse item em artigos que tratam de obrigação de dar ou de obrigações fungíveis. A gente teria que ir para um artigo que trate de obrigações infungíveis. Ok? Qual é a fundamentação correta? Artigo 247, que diz: incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou por ele só exequível. Então a resposta é qual a consequência? Surge a obrigação de indenizar a turma em perdas e danos. Ok? Quem respondeu dessa forma, direitinho, ganhou os 3 pontos da questão. Ok? Olhem direitinho. Ah, professor, mas eu disse isso. Ah, mas se você não se expressou direito, não respondeu com as ideias concatenadas, não dá para eu saber que você queria dizer isso. Certo? A maioria das pessoas, a maioria dos alunos acertou essa questão, se não toda, quase toda. Era uma questão tranquila. Aliás, a prova estava toda tranquila, né, pessoal? Vamos lá. Terceira questão. Larissa. Aí questão igual uma questão igual a uma das questões do exercício de revisão, né? Vamos lá. Larissa celebrou contrato de venda de seu apartamento dos sonhos para Mauro em 10 de novembro de 2016. No ano passado, foi o comprador pego de surpresa com a cobrança de cotas condominiais referentes aos meses de abril e maio de 2016. Diante dessa situação, Mauro revoltou-se porque os débitos não foram contraídos por ele, mas sim pela pretérita condômina. O condomínio contratou você como advogado para esclarecer se a cobrança feita a Mauro está correta. Desse modo, respondo o questionamento a seguir de forma fundamentada. E aí, pessoal, cometi um erro, certo? Eu esqueci de alterar no item o nome Tiago para Mauro. E aí, o item é a pergunta: o condomínio acertou ao cobrar Tiago pela dívida? Graças a Deus, a maioria de vocês nem percebeu esse erro, ou se percebeu, nem mencionou e já respondeu pensando no Mauro mesmo, certo? E não no Tiago. Ou respondeu falando de Tiago, mas como se Tiago fosse o Mauro, e aí, lógico que eu considerei, porque foi um erro meu, né? Não foi um erro de vocês. A maioria das pessoas acertou essa questão, e quem errou, não errou por conta do nome. Né? Teve até um aluno que colocou: quem é Tiago? E aí, quando foi responder, disse que Mauro não era responsável porque ele não era o proprietário na época. Tá errada a questão, e ele não errou por conta da troca de nomes. Né? Se tivesse alguém que tivesse errado a questão porque eu troquei os nomes, obviamente eu anularia, mas como não aconteceu isso, ou acertou ou errou porque justificou errado, enfim, não teve necessidade. Acho que todo mundo entendeu o que é que eu queria da questão aí. Eu queria saber se Mauro, quem era o responsável aí no caso, se era Mauro, se era Larissa, enfim. Várias pessoas colocaram quem é Tiago, mas responderam correto depois, certo? Então peço desculpa aí pelo erro, mas graças a Deus acho que todo mundo entendeu, deu para fazer a questão. É uma questão inclusive igual a uma das questões do exercício de revisão. Vamos lá. O condomínio está correto a cobrar o novo proprietário, seja ele Tiago ou Mauro? Está correto, sim. Certo? O condomínio está correto. Por quê? Porque essa dívida acompanha a coisa, é uma obrigação próprio terreno. Algumas pessoas até fundamentaram, colocaram um artigo, né, do Código Civil que trata especificamente disso, que é o artigo 1300, agora me fugiu, 1345, eu acho. 1345, exato. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Outras pessoas colocaram outros artigos, mas como justificaram correto, eu considerei também.
o importante não precisaria nem colocar o artigo, se você justificasse correto, só dizer que a obrigação acompanha a coisa, porque é uma obrigação própria terreno, certo? Então, quando ele comprou com a dívida, seja de IPTU, seja de condomínio. Alguns até complementaram a resposta, dizendo que ele foi descuidado ao comprar porque não pediu uma certidão negativa do condomínio, enfim, melhor ainda. Então ganhou um ponto quem disse que o condomínio sim estava correto, ou quem não disse que o condomínio estava correto, mas disse quem é Tiago. Mauro é que é o devedor no caso, ok? Justificando certo, tá ótimo. Se eu tivesse visto que alguém errou a questão por conta dessa troca de nomes, eu teria dado ponto, mas não aconteceu. Quem errou dizendo que Mauro não era o... Ou deixou a questão em branco, ou errou dizendo que Mauro não era o devedor, ok? Essa foi a terceira questão tranquila. E aí, uma questão igual a do exercício de revisão, né? A do exercício de revisão era uma questão objetiva, mas a resposta era a mesma, né? Então quem fez o exercício de revisão e assistiu à correção fez essa questão aí sem problemas. Vamos lá para a quarta questão. Questão mais longa, talvez tenha sido a questão que o pessoal mais se confundiu, talvez a quarta e a quinta. Vamos lá. A peça Liberdade, do famoso escultor Lúcio, foi vendida para a Galeria da Vinci pela importância de R$100 mil. Vejam aí que a galeria não comprou um serviço, ela comprou uma peça já feita. Ele se comprometeu a entregar a obra 10 dias após o recebimento da quantia estabelecida, que foi paga à vista. A galeria organizou então uma grande exposição na qual a principal atração seria a escultura Liberdade. No dia ajustado, quando dirigia seu carro para fazer a entrega, Lúcio avançou o sinal vermelho, colidiu com outro veículo e a obra foi completamente destruída. O anúncio pela galeria de que a peça não seria mais exposta fez com que diversas pessoas exercessem o seu direito de restituição dos valores pagos a título de ingresso. Ao entrar em contato com Lúcio, o representante da galeria ficou surpreso quando o escultor informou que, de acordo com o Código Civil, a obrigação estaria resolvida. Deste modo, nada era devido à galeria na qualidade. Ponto, né? Na qualidade de consultor jurídico da galeria, responda de forma fundamentada os questionamentos abaixo. E aí, pessoal, pensem que vocês são advogados, são consultores da galeria, vocês não podem responder de qualquer jeito. Pensem também e atentem para responder o que é perguntado. Muitas vezes, vocês, talvez na ânsia de responder de forma completa, colocavam coisas que não tinha nem nada a ver com a resposta, estava lá a resposta correta escondida no meio da resposta de vocês. Então procurem ser objetivos, responder o que for perguntado e responder só o necessário. Depois eu vou comentar, aconteceu muito na última questão, na sexta, de que vocês responderam a mais e acabaram errando a resposta por causa disso, perdendo pontos por causa disso, porque responderam coisas erradas, que nem foi perguntado, ok? Mas vamos lá. Item A. Qual a modalidade de obrigação que Lúcio contraiu com a galeria ao se comprometer a entregar uma obra de arte específica? Eu ainda no item ainda facilitei para vocês entregar uma obra de arte específica, ou seja, o próprio item já estava respondendo a questão, meio ponto de graça aí para vocês, né, nessa quarta questão. Item A, a obrigação de dar a coisa certa. Se era entregar uma coisa específica, é dar uma coisa certa, certo? Então a obrigação de dar a coisa certa. A gente colocou que era a obrigação de fazer, porque era uma peça que ele ia fazer. Não, a galeria já comprou a peça feita, certo? Ele não encomendou uma obra de arte para o artista fazer. Ele foi no estúdio do artista e comprou uma peça já feita. Então, como ele pagou e o artista tinha a obrigação de entregar essa coisa específica, é a obrigação de dar coisa certa. Ok?
E aí vamos para o item B. Ele disse que não ia pagar porque a obrigação estava resolvida, a coisa foi destruída, né? E aí vamos para o item B. O que a galeria tem direito a cobrar de Lúcio em decorrência da destruição do bem que seria entregue? Vamos lá, o que eu falei para vocês sobre ser objetivo na resposta. A gente está diante de uma obrigação de dar a coisa certa. A coisa se destruiu, ela não se deteriorou, ela não tem mais conserto, ela foi destruída, certo? Ela foi destruída. Então o que é que a galeria tem direito? Artigo 234. A gente vai para o artigo 234. Esse artigo 234, ele tem duas partes. Vamos lá para o 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente de condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes, que foi o que o escultor disse. De acordo com o Código Civil, a obrigação está resolvida. Só que tem a segunda parte. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Professor, respondi assim. De acordo com o artigo 234, segunda parte, se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente para perdas e danos. Está correto? Em parte. Porque você não fundamentou. Certo? Como é que estaria correto? Como o Lúcio avançou o sinal vermelho, ele agiu com negligência ou imprudência, que seja. Por isso ele teve culpa. Como ele teve culpa, a fundamentação, a consequência disso é que ele tem que responder pelo equivalente, que é o valor da peça, mais perdas e danos, né? Muita gente até colocou de forma correta, mais perdas e danos, que seria o valor que a galeria perdeu, né, com a devolução dos ingressos, enfim. Teve gente até que colocou a mais e está correto também, e também a galeria poderia cobrar danos morais, porque teve sua imagem, né, abalada perante os seus clientes, né, que os clientes da galeria, né, as pessoas que frequentam, meio que ela perdeu a credibilidade com essas pessoas. Ótimo, não precisava falar isso, mas falou ótimo. Teve gente que falou também, estava respondendo certo e aí colocou. Ele tem a opção também, de acordo com 235, deteriorada a coisa, não sendo devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, aceitar a coisa abatida do valor e tal. Isso está errado, pessoal. Por quê? Porque a coisa não foi deteriorada, ela foi perdida. Certo? Então não tinha essa opção no caso. Eu acho que muitas vezes vocês não têm certeza do que responder, e aí acabam pegando 3, 4 artigos em sequência e falando de todos. Ele pode isso. E aí depois vão querer argumentar dizendo que acertaram porque dentro dessa resposta uma estava certa. Mas isso está errado. Por quê? Pensem, isso é um caso concreto. Se alguém vem no escritório de vocês e perguntam qual é a solução para isso, vocês dizem, rapaz, é isso ou isso. Certo? Você não pode fazer isso, você tem que ir na correta. Você tem direito, de acordo com o artigo 234, a pedir o equivalente mais perdas e danos. Você não pode dizer, se o caso for assim assado, não. A questão, ela já dá todos os fundamentos para responder. Ela diz que a peça foi completamente destruída, ela diz diz na questão que o escultor avançou o sinal vermelho, que o Lúcio avançou o sinal vermelho, então ele tem culpa, ok? Diz que a galeria perdeu dinheiro porque teve que devolver ingresso. Então ele dá todos os fundamentos para você responder objetivamente. O Lúcio teve culpa, é uma obrigação de dar a coisa certa, a coisa se destruiu, não tem mais como ele substituir essa coisa porque se destruiu, então ele vai ter que pagar o valor da coisa, ou seja, os 100 mil reais e mais perdas e danos, de acordo com a parte final do artigo 234. Acabou. Não precisava citar o artigo todo, certo? Bastava fundamentar. Aliás, se você respondesse tudo direitinho, não precisava nem dizer que era o artigo 234. Certo? Por quê? Porque se você respondesse tudo direito, é porque você sabe. Não precisa dizer que é o artigo 234. Ok?
Então essa era a resposta correta. Se você colocou, ele pode pedir o equivalente, ou ele pode... Aí teve gente que botou, e abrange os acessórios, tá? Botou 233 também, que não... Aí botou 236, sendo culpado devedor, poderá o credor exigir equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se encontra. Ele vai aceitar, o seu cliente chega lá, a peça foi completamente destruída, aí você vai dar essa opção para ele, você pode aceitar no estado em que se encontra, o cliente vai olhar, rapaz, como assim eu posso aceitar se a peça foi destruída? Certo? Então, observem isso. São casos concretos, vocês têm que responder de forma objetiva qual a solução. Vamos lá. Essa foi a quarta questão, então atentem para isso quando forem ver se você... peraí, eu não acertei essa questão, por quê? Se eu coloquei o 2, 3, 4, mas você colocou o 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, então não tem como nem errar a questão. Se você fizer isso em todos os casos, é uma obrigação de dar a coisa certa, peraí, eu vou pegar todos os artigos do Código Civil que falam sobre a obrigação de dar a coisa certa e jogar aqui na questão, que aí não tem como eu errar. Ok? Vamos lá, agora qual é a quinta questão? Quinta questão. Vou tomar uma água aqui. Quinta questão. Essa quinta questão aqui também só muda o exemplo, mas as respostas eram as mesmas da questão do exercício. Né? Isso, a mesma questão. Mesma questão. Só muda que nesse caso era um serviço funerário, né? Acho que não lembro qual era a outra, mas era urgente também, né? Acho que era um vazamento, né? Na outra, na questão do exercício de revisão. Mas as respostas eram as mesmas. Roberto contratou a Serviços Funerários X Limitada para fazer o velório de sua sogra, que não poderia deixar de ocorrer no dia acordado às 16 horas da tarde, por óbvio que um velório não pode ser adiado, né, pessoal? A funerária, no momento do cumprimento da obrigação de forma injustificada, se recusou a cumprir o que foi contratado. Mas por que ela deixou, não falou na questão, eu fiquei em dúvida, porque não interessa. Para a nossa resposta, basta dizer que foi de forma injustificada. Certo? Roberto foi até o seu escritório de advocacia. Quando eu falo foi até o seu escritório, ele pode ter ligado, ele pode ter passado um WhatsApp, era coisa urgente, e lhe consultou. Rapaz, o que é que eu faço? Eles não estão querendo cumprir o acordo, eu preciso enterrar minha sogra. O que é que eu faço? Eu não quero ficar no prejuízo, obviamente. Com base nas informações apresentadas, respondo o que segue. Primeiro, qual a modalidade da obrigação das serviços funerários? Né? É uma obrigação de fazer. Fungível. Teve gente que colocou infungível porque ele contratou especificamente a funerária X. Mas aí, se fosse assim, todas as obrigações de fazer seriam infungíveis, porque você sempre contrata, ou pelo menos quase sempre, uma pessoa específica para fazer. Só que na questão não fala que a funerária X tinha um serviço especial que só ela fazia, que só ela podia fazer. Não. Empresa comum que faz o serviço e que qualquer outra empresa poderia fazer. Certo? Então, a obrigação de fazer é fungível. Quem colocou só a obrigação de fazer, ok. Certo? Porque está dando uma classificação geral ali. Agora, quem colocou a obrigação de fazer infungível, era melhor ter deixado só a obrigação de fazer. Ok? Por quê? Porque era fungível. E por que era fungível? Até porque no item B, a resposta é justamente uma resposta que trata de obrigações fungíveis, que está no artigo 249, parágrafo único. Vamos lá. Com base no Código Civil, qual a melhor solução a ser adotada por Roberto para realizar o velório da sogra? Responda de forma fundamentada. Na questão de revisão, não tinha colocado a melhor solução. Para não deixar dúvidas e para evitar questionamento, nessa prova eu coloquei qual a melhor solução, porque solução tem várias. Ele pode entrar com liminar, ele pode entrar na justiça, ele pode, enfim, ir lá e cobrar da funerária que faça, ou pedir o dinheiro de volta imediatamente, enfim. Mas qual é a melhor solução? Qual é a melhor solução? A melhor solução está no artigo 249, parágrafo único. Não está no 249 caput, está no 249, parágrafo único. A gente botou o caput, parágrafo único, disse para entrar na justiça, enfim. Mais uma vez,
se um cliente vem ao seu escritório, lhe liga, lhe consulta, ele quer a melhor solução de forma objetiva, ele não quer que você dê opções, certo? Num caso como esse, lógico. Tem casos que tem caminhos aí que você pode discutir com o seu cliente e no final cabe a escolher o cliente. Nesse caso não, nesse caso é um caso urgente que ele quer a melhor solução. Qual é a melhor solução? Ela está no 249, parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Qual a melhor solução? Como é o nome dele? Roberto. É o seguinte, contrate imediatamente outra funerária, faça o serviço e depois a gente vai cobrar da funerária, do serviço funerário X Limitada. Por quê? Porque é um caso urgente e você, independente de autorização judicial, pode mandar executar o serviço e depois ser ressarcido. Essa é a melhor solução. Teve gente que colocou, a melhor solução é pedir uma autorização judicial para realizar. A melhor solução é entrar na justiça e mandar. Tá errado, ok? Correto é isso, simples. Faz o serviço e depois cobra, ok? Vamos lá para a sexta e última questão. A sociedade Magazine ABC Limitada, que atua no comércio varejista, locatária de uma loja em um shopping na cidade de Maracanaú. O valor do aluguel é de R$20 mil. Devido à pandemia do Covid-19, os shoppings foram obrigados a fechar por tempo indeterminado. Com isso, a Magazine ABC Limitada solicitou ao proprietário da loja uma revisão no valor do aluguel e alegou a chamada teoria da imprevisão. Com base nas informações e no Código Civil, responda de que se trata a chamada teoria da imprevisão. Vamos lá. Essa questão também foi uma questão que eu falei que eu colocaria na prova, que foi um exemplo que eu acho que o Tyron deu em sala de aula quando a gente falou na revisão sobre teoria da imprevisão, né? Então vamos lá. Primeiro ponto. A primeira pergunta, de que se trata a teoria da imprevisão? Pessoal, teve gente que começou respondendo certo e depois foi falar que a teoria da imprevisão foi criada com a nova lei de liberdade econômica, e aí citou a lei. Tudo bem, a lei de liberdade econômica até menciona num artigo que fala sobre casos de teoria da imprevisão, mas a teoria da imprevisão não foi criada pela lei de liberdade econômica. Essa lei foi recentíssima, né? A teoria da imprevisão já existe há muito tempo. O que eu queria que vocês respondessem é o que era a teoria da imprevisão. Okay? Teve gente que respondeu com exemplo, ainda considerei, certo? Mas o que é a teoria da imprevisão? É uma teoria criada do direito que ela autoriza, é uma teoria que autoriza, não, óbvio que não precisa responder com essas palavras, é uma teoria que autoriza a revisão de contratos quando causas imprevisíveis, né, de caso fortuito ou força maior, desequilibram de forma grosseira o contrato, né, trazem fatos inesperados e uma das partes fica numa posição muito desvantajosa, e aí essa teoria ela autoriza essa revisão. Simples a resposta. Teve gente que viajou muito na resposta, que não respondeu o que era a teoria da imprevisão, simplesmente falou: teoria da imprevisão são causas imprevisíveis. A teoria não é uma causa imprevisível não, pessoal. A teoria o que autoriza, é uma teoria autorizadora, né? Uma doutrina criada que autoriza que seja revisto o contrato quando causas imprevisíveis ocorrem. Então, prestem atenção à forma que vocês vão se expressar. Teve gente que botou, teoria da imprevisão é quando causas imprevisíveis. Eu ainda cheguei a considerar muitas vezes isso aí, mas prestem atenção na forma que vocês vão escrever. Eu considerei, mas pode ter certeza que numa prova de concurso ou numa prova de OAB, numa segunda fase de OAB, o examinador não ia aceitar essa resposta, porque vocês falaram que muita gente falou que a teoria da imprevisão são causas imprevisíveis. Não. Certo? Causas imprevisíveis é o que autoriza a revisão contratual de acordo com a teoria da imprevisão. Ok? Vamos lá.
Um ponto para quem respondesse de forma correta. B. No caso em tela, a teoria da imprevisão pode ser invocada pelo contrato de ser revisado. Também muita gente falou e não respondeu uma coisa básica, ou sim ou não, certo? Ou poderia ou não poderia. No caso em tela, a teoria da imprevisão pode ser invocada para o contrato revisado? Sim, poderia ser invocada. Por quê? Porque essa pandemia foi uma causa imprevisível. Ninguém esperava que isso ocorrer, ou pelo menos ninguém esperava que isso fosse tomar a proporção que tomou. Né? Hoje em dia a gente tem shoppings, tem comércio tudo fechado. Há quanto tempo? Pelo menos aqui no Ceará já tem mais de um mês. Né? Acho que o decreto começou no dia 20 e a gente já está aí no dia 27 de abril. Né? Então já tem mais de um mês. Então, óbvio que é um caso, sim, de aplicação da teoria da imprevisão, né? Invocação, ou seja, ele invoca, ele chama, de acordo com a teoria da imprevisão. Pode falar dos artigos também, 1317, pode falar dos artigos que foram alterados com a Lei de Liberdade Econômica, pode, sem problema nenhum. Agora, dizer que a teoria da imprevisão foi criada pela Lei de Liberdade, surgiu com a Lei de Liberdade Econômica, está errado. Está muito errado, certo? Vamos lá. Essas foram as questões, essas foram as respostas. Tem aí, eu falei 1317, não seria 1317, seria 317, certo? Só conferir aqui. Mas essas são as respostas. Isso, artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Isso aqui, essa norma é uma manifestação da teoria da imprevisão, certo? Então, podem perceber aí que, apesar de ter sido uma prova discursiva, as respostas eram bem objetivas, não precisava escrever muito, não precisava ficar transcrevendo 1000 artigos, certo? Só precisava citar o artigo ou citar a resposta certa, fundamentar de forma correta. Não precisava nem dizer qual era o artigo. Se botasse, de acordo com o Código Civil e tal, não precisava nem dizer o artigo. Essas são as questões. Se vocês tiverem alguma dúvida na correção, acharem que está errado, acharem que mereciam mais pontos, aí vocês fazem aquele recurso. Observação: quem não tiver acesso ao Teams, eu vou disponibilizar o link para o recurso. Quem tem acesso ao Teams, eu peço que acesse pelo Teams e não pelo link. Tá? Facilita bastante para mim e facilita para vocês também, porque vocês vão receber uma resposta mais rápida. Ok? Então, até quinta-feira. Boa semana para vocês, bons estudos.